Quando temos um encontro com Jesus, tudo é muito intenso e marcante. Cada momento aos pés do Senhor é eterno. É como se fôssemos crianças, tendo as vidas marcadas por grandes momentos de alegria ao lado dos nossos pais. Como um pai, o Senhor não impede o nosso crescimento e nos deixa caminhar com os nossos próprios pés. A vontade de qualquer pai que ama o seu filho é de tê-lo debaixo das suas asas, mas alguns filhos resolvem viver as suas próprias vidas distante do pai. A Bíblia vai nos relatar a história do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 13. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo vivia com seu pai e sua família. Só que ele achava que não encontrava o espaço que merecia dentro de sua casa. Então resolveu pedir a sua herança e abandonou o seu pai. Só que distante do pai, começou a viver uma vida que pecava contra tudo aquilo que aprendeu na casa do pai. O mundo que o aguardava lá fora, aos olhos era atrativo, mas o que ele não sabia é que distante do pai, ele ficaria indefeso e não encontraria o amor que preenche o coração. Ele viveu inconsequentemente, se cercou de pessoas que estiveram ao seu lado até enquanto ainda o restava riquezas, algo a oferecer. Mas quando tudo acabou, foi abandonado, ficando completamente só e sem nada para sobreviver. Lucas 15, versículos 14 ao 17. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O jovem, quando ficou sem nada, lembrou-se do seu pai, dos momentos bons que ele o proporcionava, da infância em que o seu pai o colocava no colo, curava as suas feridas, o guiava por caminhos seguros, das vezes que foi levantado quando caiu e dos momentos que, mesmo desobedecendo ao seu pai, ele sempre estava de braços abertos para lhe abraçar e perdoar. Tantas vezes caído e sem forças para caminhar, você pediu: Pai, me leva para casa, estou sem forças para continuar. Todas as lembranças fizeram o jovem decidir voltar à casa do pai. Lucas, capítulo 15, versículos 18 a 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. O jovem não se achava mais digno de estar ao lado do pai, mas ele sabia que nos braços do pai havia segurança.
Então ele decide caminhar em direção ao seu lar. Lucas capítulo 15, versículos 20 a 23. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. O inimigo sempre tenta contra as nossas mentes, nos querendo fazer acreditar que não há mais solução e que Deus jamais nos aceitará. Mas o Senhor continua no mesmo lugar. Quando o filho pródigo voltou à casa do seu pai, o pai festejou a volta do filho. Lucas capítulo 15, versículos 23 a 24. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O Senhor, neste momento, está ouvindo o teu clamor e a tua oração. Confessa para Ele, pois certamente Ele te perdoará. Diz para Ele que você está sem forças para caminhar e pede ao Senhor: Pai, me leva para casa.